Então, pessoal, a gente vai aqui conversar um pouquinho sobre dinheiro. Antes de mais nada, eu vou me apresentar novamente. Eu sou Natália, eu sou psicanalista, não sou coach financeira, não sou coach de carreira, não tenho formação na área financeira específica, embora eu estudei administração de empresa. Foi o meu primeiro curso, foi administração de empresa. E trabalhei nessa área por um bom tempo. Mas hoje a gente vai falar sobre o dinheiro, conversar sobre o dinheiro através do olhar da psicanálise. Então, vamos lá, né? O dinheiro para a psicanálise e uma outra coisa também que eu quero dizer para vocês antes de começar. Eu vou falar através do olhar da psicanálise, mas isso não é uma aula de psicanálise. Isso vai ter a minha experiência de vida também aqui. Então, quero deixar isso bem claro também para vocês. Isso não é aula de psicanálise. Isso é uma conversa, um bate-papo sobre dinheiro, mas com olhar voltado para a psicanálise. Combinado? Então, vamos lá novamente. Dinheiro é associado frequentemente a questões emocionais profundas. Sim, o dinheiro é associado a questões emocionais profundas. Então, a gente vai... Quais são essas questões emocionais profundas? Primeiro ponto, vamos pensar dentro de um contexto social, cultural, né? A gente vive num país religioso que associou muito a questão do dinheiro à humildade, à pobreza, né? Então, assim, para que eu seja humilde, eu tenho que ter pouco dinheiro. Existem essas associações. Não quer dizer que seja dessa forma. Então, existe dentro de um contexto, estou dando um exemplo, mas a gente vai ter vários outros exemplos. Vocês podem até refletir quais são os exemplos que tem dentro da minha mente que relacionam o dinheiro a alguma coisa dentro de um contexto cultural, social. Então, eu dei esse exemplo, mas vão ter vários, como eu mencionei. E aí, a gente vai pensar de que forma existem sim algumas questões culturais, sociais, que fazem com que eu pense o dinheiro de determinada forma. E muitas vezes é inconsciente, é automático, eu nem percebo, e isso vai funcionando na minha vida. Mas também essas questões emocionais profundas estão ligadas aos nossos pais. Vamos ser bem específica, né? Aos nossos cuidadores. Né, de que forma meus pais falavam sobre dinheiro em casa quando eu era criança. Quando eu nasci, como era a minha vida em casa quando eu era criança? Em relação ao dinheiro, faltava, era uma coisa leve, normal, falar sobre dinheiro, não, era pesado, não, tinha muito, né? Eu sempre tive muito dinheiro. Então, assim, como que isso foi para você durante a sua vida, desde quando você era criança, desde antes de você nascer até hoje, tá? E uma outra observação, como isso influenciou na sua vida, mais um porquê, né? Como isso influenciou na sua vida e como isso move a sua vida hoje. Todas essas experiências que você teve lá atrás com seus pais, antes de você nascer, como era a vida dos seus pais e depois, e como isso influenciou na sua vida. Então, a gente vai ter dois porquês aqui, ou dois comos, né? Primeiro, como a questão social, cultural, religiosa da sociedade que você vive hoje influenciou a sua forma de pensar em dinheiro. Como a sua família, os seus cuidadores, os seus pais te influenciaram a pensar sobre dinheiro. Então, você vai ter essas duas reflexões para poder fazer, que a gente vai caminhar um pouquinho com isso agora. Uma outra coisa que a psicanálise pensa sobre dinheiro, que eu posso dizer dessa forma, o dinheiro também, para a psicanálise, é uma forma simbólica de poder e controle. Um minutinho. Conectando a impulsos inconscientes e a desejos reprimidos. Então, a gente vai ver num aspecto ainda mais profundo de que dinheiro, dentro de um contexto social e dentro da nossa condição individual, ele vai ocupar também essa representação, né, de poder e controle. Então, muitas vezes, a submissão, independente de gênero, ela é baseada no poder.
E o dinheiro, ele está relacionado a isso. É um ponto bem delicado. A submissão não necessariamente ela vai ser a mulher submissa ao homem que tem o poder financeiro, né? Muitas vezes ela pode ser um filho submisso à mãe, ou um filho submisso a uma estrutura familiar que o coloca numa condição em que ele não pode ter, porque senão os meus pais perdem o poder. Olha para você ver aonde as coisas podem caminhar. Eu tô dando 2 exemplos, mas a gente pode pensar em inúmeros exemplos. Isso vai de cada um. Então é um ponto delicado, porém é um ponto de reflexão. Controle, ordem, poder, limpeza. Sim, limpeza. Controle. Existem pessoas extremamente controladoras em relação ao dinheiro. Existem pessoas que não são tão controladoras assim. E aí o Freud vai dizer, vamos lá pro Freud. O Freud vai dizer uma coisa bem interessante, que o controle, a questão de poder, a questão de ordem está relacionada à fase anal. O que é a fase anal para psicanálise? É lá quando o bebezinho vai aprender a ir no banheiro e fazer o 2. Exatamente. Antes até disso, quando ele ainda não está aprendendo a fazer o 2, mas ele está tendo as percepções físicas de que ele pode colocar algo para fora ou reter algo. Esse aspecto fisiológico do nosso corpo, ele vai desenvolvendo também a nossa mente. Então, de que forma foi essa fase na sua vida? Eu vou dar uma dica para vocês. Dá uma olhada no seu intestino hoje. Dá uma olhada no seu... Parece uma viagem, né? Pode ser que seja realmente uma viagem, mas dá uma olhada no seu intestino. Como que ele funciona hoje? Ele é equilibrado? Ele é um intestino que funciona legal? Não, ele não, eu controlo, eu retenho muito. Não, ele é solto, meu intestino é solto. Então, assim, o que isso significa, né? Excessos de controle sobre a questão financeira, por exemplo, ela pode sim estar associada também à questão do seu intestino. Ah, mas isso é certo, isso é errado? Não sei. Vai procurar o seu terapeuta, vai conversar, vai procurar o seu psicanalista, vai falar sobre o seu intestino, vai falar sobre essa questão financeira, porque como eu mencionei, isso é muito particular, né? Cada um vai reagir de uma forma. Então, é só uma dica. E voltando aqui, não vou aprofundar nisso, porque só isso a gente teria que fazer várias conversas, enfim. Então a gente vai falei de uma forma bem superficial e brincando aí, só para instigar um pouco a curiosidade de vocês. Dinheiro como uma outra forma de pensar psicanálise e dinheiro, né? O dinheiro como metáfora da libido. O que é libido para psicanálise? É energia psíquica, né? Então, assim, existe um movimento físico dentro de nós que vai fazer a gente criar coisas, né? E esse movimento é chamado libido. A libido sexual? Sim, é também a libido sexual. É a libido que dá vontade de eu, vamos pensar, criar uma canção? Sim, é a libido que dá vontade de você criar uma canção. É aquela coisa, nossa, eu vou fazer um negócio, mas esse negócio me dá um tesão danado. Não é sexo, mas é talvez um trabalho, talvez uma apresentação, ou talvez um passeio. Ah, eu vou fazer uma trilha, isso me dá um tesão danado fazer uma trilha. É a libido, é a energia psíquica, isso está circulando no nosso corpo. Eu não vou entrar no contexto de sublimação aqui, que também vai longe, mas o dinheiro também está associado a isso. Então, muitas vezes, a gente utiliza o dinheiro vinculado a essa energia psíquica. Porque, por exemplo, eu quero fazer uma trilha. Vou dar um exemplo de uma trilha, que é algo, para mim, bem possível de criar essa metáfora. Eu vou ter que comprar algumas coisas, vou ter que me preparar, eu vou ter que organizar. E, para isso, eu preciso de energia. Mas essa energia, ela precisa se materializar. Um dos modos dela se materializar é através do dinheiro, é a nossa troca. Se a gente pensar em dinheiro como essa substância que movimenta a nossa vida, essa substância que
faz com que eu chegue até determinado local na trilha, que é longe, eu vou ter que comprar combustível, vou ter que dirigir o carro, vou ter que comprar minha comida. Então, assim, a energia para viver. Então, se a gente pensar no dinheiro como se ele fosse essa substância que está vinculada à nossa energia psíquica, a gente vai olhar para o dinheiro e vai olhar para a nossa vida e vai compreender melhor essa dinâmica, essa relação com o dinheiro. Então fica aí uma dica, né? A sua vida se movimenta, a sua libido, as suas vontades estão se movimentando? Sim ou não? Estão estagnadas? Como elas estão? Isso tem relação com o dinheiro, tem muita relação com o dinheiro. E uma outra coisa que o Freud e outras questões da psicanálise vão dizer é que o dinheiro ele é associado ao símbolo de perda de poder da masculinidade. E aí a gente vai falar sobre a ansiedade da castração. Como assim, perda da masculinidade, né? É muito comum a gente ver isso nos homens, mas isso também acontece nas mulheres. Eu não estou falando que isso seja uma questão de gênero, o masculino e o feminino, né? Mas a questão de poder, a questão de eu posso, eu tenho a liberdade de pegar o meu carro, dirigir, chegar em determinado local, porque eu comprei o meu carro, porque eu sei dirigir, porque eu tenho dinheiro para pôr o combustível. Acabou meu dinheiro, não tenho mais, estou em falência, que é muito comum a gente ver pessoas extremamente em situações críticas de saúde, justamente mentalmente, né? Mas justamente por conta da perda de uma quantidade significativa de dinheiro, porque ela vai perder o quê? A sua capacidade de liberdade. Gente, só um minutinho, entrou uma música aqui. Deixa eu dar uma pausada nela. Os vídeos sem música são impossíveis, né? Mas elas sempre vão aparecer, é assim mesmo. Pra quem gosta de música, né? E então, voltando aqui ao assunto, a gente vai ver que isso é extremamente frustrante para uma pessoa, ela perder essa liberdade e essa capacidade, esse poder de ser aquilo que ela é. Porém, a gente vai poder pensar várias coisas, a questão da ressignificação, o porquê que isso aconteceu e de como tirar um aprendizado dessas questões. Mas não é isso que a gente vai falar aqui agora. A gente vai falar agora, nesse sentido, que está ligado à ansiedade da castração lá atrás, né? Que o Freud vai dizer do complexo de Édipo. E eu não vou entrar nesse ponto delicado também, porque vai longe. Então, o que eu vou resumir é: quando a gente é criança, a gente tem uma coisa para psicanálise que acontece, que se chama castração. Você vai aprender que você não pode muitas coisas. E isso gera uma ansiedade. Então, o dinheiro também pode estar associado à ansiedade devido à nossa castração, das nossas impossibilidades. Então, fica aí uma outra reflexão da psicanálise sobre o dinheiro. E aí a última, para fechar, e para eu não continuar indo longe aqui, mas só para finalizar, e eu gostaria que vocês pensassem tudo isso que eu falei e dissessem para mim, eu concordo, eu não concordo, ou não eu concordo, eu não concordo, mas contassem um pouquinho da vida de vocês relacionados a tudo isso que eu disse, ou algum ponto específico que eu disse e falar, esse ponto aí eu consigo observar. Por quê? Porque não adianta a gente só escutar, a gente tem que escutar, mas olhar e ver e dizer para si mesmo, né? O que é isso para mim. Dinheiro, último ponto, dinheiro associado ao desenvolvimento do ego e independência. O Freud, Ana Freud, depois lá na frente, tal, desenvolvendo a teoria do ego, a gente vai ver o quê? Em psicanálise, né? Essa possibilidade de pensar em psicanálise, que o dinheiro, sim, ele é uma energia que vai fazer com que o nosso ego pro Freud não é o ego egóico, tá? Não é o ego egóico. O nosso ego pro Freud é um self. O nosso ego pro Freud
é como eu posso dizer, é aquilo que eu sou, é como eu me constituí. E aí vai ter instâncias psíquicas que o Freud vai dizer, mas a gente vai ficar aqui no ego, né? E ele vai dizer, então, que durante o nosso processo de desenvolvimento, a gente vai se tornando independente. E o dinheiro também está associado a isso. Não é? É óbvio. Então, a gente vai vendo que muitas vezes, dentro desse processo de independência, que a gente vai conquistando o nosso eu, formando o nosso eu, a energia que a gente vai utilizar para isso é dinheiro também, né? A gente vai desenvolver o nosso eu, a gente vai estudar, a gente vai se conhecer, a gente vai fazer análise, a gente vai... Só que eu preciso de dinheiro para fazer isso no mundo de hoje, não é? Então, a conquista financeira, ela também está associada ao desenvolvimento, à independência, ok? É isso, pessoal. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque eu compreendo uma coisa. Eu compreendo, assim, que existe hoje, atualmente, um desequilíbrio muito grande na questão financeira. Tanto da escassez ou quanto dessa busca incessante por dinheiro. Antes de mais nada, e é um ponto para mim muito importante, que para mim sempre fez muita diferença, e eu vou dizer algumas frases aqui, vocês vão refletir elas, tá? Sobre dinheiro. Desapego é viver com o necessário e não ser consumido pelo desejo de acúmulo de riquezas. Então, o que é necessário para que você tenha uma vida legal hoje? Outra coisa, o foco é na qualidade de vida, na experiência e não na acumulação de bens materiais. Então, não adianta eu ter fortunas e não ter qualidade de vida. A minha experiência diária não ser rica, né? Ser pobre. Que diferença faz? Continuo pobre do mesmo jeito. Integridade ao criar o dinheiro. O ênfase está no bem-estar presente na execução do nosso trabalho. Então não adianta eu criar fortunas e não ser íntegro com a sociedade e comigo mesmo. E não adianta eu trabalhar. Eu não estou presente, eu não estou de fato naquilo que eu estou fazendo. Eu não sinto que eu estou fazendo algo íntegro na presença daquilo que eu estou realizando. Dinheiro é uma ferramenta e não objetivo. Acho que é simples assim, essa frase, né? Dinheiro deve ser utilizado de forma ética, equilibrada, priorizando a nossa realização interior. Então, por que eu trouxe essas frases para vocês? Porque se a gente for olhar para o dinheiro de uma outra, com esse olhar, vocês vão ver que não existe algo que diga assim, você não deve ter dinheiro. Não, você pode ter dinheiro, você pode ter bastante dinheiro, desde que ele esteja favorecendo a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? E é isso, pessoal. Então eu queria finalizar com essas frases. Se vocês quiserem colocar mais, complementar essas frases também, podem ficar à vontade. E mais uma vez, eu não sou coach financeira, eu não sou... e gosto dos coaches, conheço alguns coaches excelentes, inclusive, que tem vários canais falando hoje sobre a questão financeira, mas eu acho que a gente tem que falar sobre dinheiro, porque no post que eu fiz no Instagram, na pesquisa que eu fiz, eu percebo que existe uma deficiência da nossa cultura de falar sobre dinheiro, de falar verdadeiramente, de coração aberto sobre dinheiro. Muito obrigada e ótimo dia para vocês.